Bem, boa noite a todos. Hoje a gente já inicia a nossa unidade 4, tá? Giovana já me mandou aqui também. E a Vanessa também. E a Milena também me mandou. Então, pessoal, a gente começa a nossa unidade 4. A gente vai começar falando hoje sobre a psicologia e o direito civil. Então, a gente vai adentrar esse tema sobre família. Vamos falar sobre guarda. Vamos falar sobre divórcio e qual o papel do psicólogo e de vocês, né, como juristas, diante dessa situação. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, e antes de nós começarmos, é justamente o que é que vocês entendem sobre o que é família. Então, hoje eu vou escutar vocês agora. O que seria família para vocês no âmbito jurídico? O que é que vocês diriam que seria família para o contexto jurídico? Começa pelo Caio. Vai, Caio. Eu acho que família no contexto jurídico seria não aquela família sentimental, mas é mais relacionado a questões como família, o casamento, uma instituição não patriarcal, porque essa questão de patriarcado já caiu faz algum tempo, mas a questão de união, etc., estável, hierarquia, etc. Muito bem. Eliane, o que seria família? Conceitos de família. O que é que você acha que seria família? Eliane, acho que ela, não sei se ela está sem microfone. Passo para Ingrid. Ingrid. Seria família, Ingrid? Só um instantinho que a Milena falou aqui. A Milena não. É a Milena. Certo. Beleza. Ingrid, você consegue falar aí, abrir o microfone? Oi, professor. Tudo bem? Tudo. O que seria família para você? No contexto do direito? Do direito, ou então uma visão sua mesmo sobre o que seja família. Minha família se tem uma, tipo, como eu posso dizer, uma patriologia, onde os membros são representados, né? Não sei muito bem explicar. Um jeito. Para você seria isso? Para você, a sua concepção de família? Sim. Certo. Tudo bem. Juliane. Seria família? Bom, família para mim seriam as pessoas unidas, conjugal, relação conjugal, ou até mesmo de parentesco. Entendi. Milena. A Milena tá sem microfone. Escreve, Milena. Ela disse que seria uma hierarquia. Muito bem. Vanessa, o que seria família, Vanessa? Achei que você ia esquecer de mim. Família para mim, é tudo aquilo que, por exemplo, assim, alguém da minha família passa por um momento difícil, é a hora da gente se unir mais, né? Da família se achegar mais. Família, para mim, na verdade, é isso. No momento mais difícil, todos se reunirem, se unir mais.
E uma visão assim sobre o que seria uma composição familiar, o que seria? Uma composição familiar. Pode dar um exemplo, mais ou menos? O que compõe uma família? Por exemplo, você A acha estrutura. que Pode a falar. estrutura? E a estrutura? A estrutura familiar, aquilo que impõe. Assim, o modo de falar, eu não tô conseguindo explicar direito. É aquilo que se aproxima mais, né? Na hora da dificuldade, se fazer se aproximar mais, ter mais união. Como eu falei pro senhor. Entendi. Então tá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o conceito de família, sobre o que é família, tá? Principalmente para o direito da família e como a psicologia atua dentro dessa área, tá bom? Primeira coisa que eu vou trazer para vocês, antes de iniciarmos o nosso tema, só um instantinho que a tá. Ok, a Juliane mandou aqui o Cordoava. Tá. Se nós adentrarmos ao nosso conteúdo, eu quero trazer para vocês uma situação, um problema, onde ao final da aula nós teremos que responder algumas questões sobre essa situação, um problema. E eu trouxe o seguinte, um casal, né, eles se casaram na cidade de Passa Quatro, do ano de 2009. E desta união eles tiveram 3 filhos, Gabriela, Marcelo e Danilo, todos menores. Marta, não mais suportando a vida em comum, deixou o lar conjugal, levando consigo todos os filhos para a cidade de Belo Horizonte. Então ela se separou e levou os filhos. Desde então, o pai, os avós paternos e a tia não mais tiveram contato com os menores, e o que vem causando grande sofrimento na família, principalmente no menor Danilo, né, que é o filho mais novo, 5 anos de idade. Para além das providências paternas, a tia Vanessa deseja manter os laços afetivos com os sobrinhos, em especial com Danilo, que é seu afilhado. Porém, ficou sabendo por sua amiga Beth, estudante de Direito, que a lei não prevê visitas de tias para sobrinhos, apenas de pais e avós. Desesperada por notícias, tenta contato, porém, a mãe dos menores proíbe qualquer aproximação. Então a gente vê aqui um divórcio, 3 filhos, né? Onde começa a se montar uma nova estrutura familiar, porém a gente vê um conflito de interesses aqui entre as partes, o que vai adentrar ao âmbito jurídico. Então a primeira pergunta que a gente vai ter que responder ao final da aula vai ser a seguinte: como resolver a situação de Vanessa, que é tia, né, do menino aqui, Danilo, Marcelo e Gabriela, e Danilo, que além de ser sobrinho dela, é afilhado. Certo? Existe previsão jurídica sobre sua condição? Então, sobre a condição de Vanessa, existe alguma previsão jurídica? Existe previsão, alguma lei, algo que vá, né, dar condições a ela? E, por fim, como a psicologia atuaria diante dessa situação? Então, como nós, psicólogos, né, no caso eu, atuaria junto com vocês, como advogados, perante essa situação? Então, essas são as 3 perguntas que nós iremos responder ao final da nossa aula. Bem, para a gente entender o conceito de família, a gente tem que entender o seguinte: atualmente, em decorrência das profundas mudanças trazidas pela Constituição, né, de 88, Constituição Federal, que reconheceu e legitimou a família plural. Então, o que acontece, pessoal? Hoje, nós temos um conceito de família diferenciado, né? O nosso conceito de família, ele é diferente do conceito familiar anteriormente, por exemplo, da Constituição de 1916. A Constituição de 1916 trazia uma família
de uma visão patriarcal, como o Caio falou, e hierarquizada, como foi o que a Milena traz. Antes de 1988, antes da Constituição de 88. Então, nesse período, a família, ela só era considerada aquela família em que havia o casamento entre um homem e uma mulher, ou seja, pessoas do sexo diferente, do sexo oposto, e que poderiam constituir família com filhos. Nesse período também, a mulher ela não tinha tanta voz. Tanta voz, eu digo nada de voz, porque até mesmo para se divorciar, ela só poderia passar por esse processo se fosse desejo de seu esposo e ele buscasse fazer isso. Anteriormente, o homem ele podia solicitar o divórcio até se caso a mulher não fosse mais virgem, por exemplo. Então, isso antes de 88, isso na Constituição de 1916, tá? Então, nós tínhamos uma família hierarquizada. Se esse homem, que era o modelo patriarcal e matrimonial, se esse homem tivesse uma relação fora do casamento, essa mulher era conhecida como a concubina, ela não teria direito, e se ela viesse a ter filhos dele, esse filho não teria o mesmo direito que os filhos do casamento. Então, se João é casado com Maria, tem 3 filhos, e ele tem um caso com Antônia, e com Antônia ele tem um filho, esse filho não terá os mesmos direitos que os 3 com Maria, porque seria uma relação extraconjugal com a concubina, onde ficaria ela responsável por todo o processo de educação, de alimentação e entre outras questões básicas. Então, de acordo com o código, a nossa Constituição, né, federal lá de 1916, o homem era que mantinha uma relação constante da família hierarquizada. O nosso Estado, ele olhava diretamente para esse sujeito, retirando e omitindo os direitos tanto da mulher quanto de seus menores, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, no cantinho da tela aí, se vocês passarem a mão, acho que vocês já viram, tem uma mãozinha, é só apertar que vai estar levantada aqui, vai aparecer para mim. Isso, exatamente, Vanessa. Você quer falar? Ou tá só Deixa eu fazer mostrando? uma pergunta. Pode fazer. O meu tio, ele tem fazendas e ele tem uma filha fora do casamento. Foi só aquele momento pulou cerca. E minha tia mandou ele colocar o nome colocar as fazendas no nome da minha prima e do meu primo. A filha fora do casamento, se quiser vir atrás, ela vai ter algum poder de ter alguma terra? Se tiver, se for comprovado judicialmente que as terras são dele e ele fez isso para se... Usando má fé. Hã? No caso, você usou de má fé aí, né? É o que Ele usou de má fé. Se no caso for comprovado que as terras são dele, ele colocou no nome dos filhos dos outros para retirar essa filha, hoje, conforme a Constituição, ele pode ser enquadrado em má fé, vai pagar indenização, vai ter todo um processo aí, tá? Não pode. Só na minha família, depois de falecido o avô do meu marido, apareceu um filho. E aí não teve jeito não, tiveram que dividir a herança. Depois dividiram tudo porque ele era muito rico, tinha muita fazenda. Aí não teve jeito não. Os irmãos mesmo entraram em consciência e dividiram. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. A Luana estava com a mão levantada. Pode falar, Luana. Sobre o seu exemplo. Se caso o marido ficasse com a amante, pedisse o divórcio da mulher atual e ficasse com a amante, casado. Os filhos dela teriam o mesmo direito? Naquela época? Isso.
Naquela época, no caso, como ele era casado civilmente com essa mulher, esposa, então quem teria o direito era esse filho, esses filhos. Eles teriam direito porque ele estava em um casamento matrimonial, né, registrado em cartório de pessoas naturais. E se ele pedisse o divórcio da esposa para ficar com a amante e casar com a amante? Os filhos que ele teve com a amante teriam o mesmo direito que a ex-mulher? Aí os filhos começariam a ter os direitos. Aí os filhos ali presentes teriam o mesmo direito. Então era o que o homem decidisse mesmo, né, professor? Era. Graças a Deus que eu estou nessa época. Obrigada. De nada. Certo? Então a gente pode se dizer o seguinte, que no olhar do Código Civil de 1916, o conceito se limitava-se à família no sentido bem restrito. Quando ocorreu, né, a mudança desse Código Civil, da Constituição de 88, se modificou. Então a gente pode classificar da seguinte forma. Família antes da Constituição era uma família hierarquizada, patriarcal, matrimonializada e patrimonializada. Ou seja, diante de um matrimônio, um casamento civil, e um processo de patrimonializado, onde existia um patrimônio familiar e era restrito àquela família, tá bom? Depois dessa Constituição de 88, o Código Civil ele sofre modificações. E o que acontece? Começa a ter a igualdade entre os cônjuges, ou seja, a mulher ela já começa a ter o mesmo direito do homem de solicitar, por exemplo, o divórcio. Hoje já é provável e é visível isso, né? Que a mulher ela já pode solicitar o divórcio diretamente, sem a necessidade de pedir, por exemplo, permissão a seus esposos. A igualdade entre o trabalho e entre outras situações. Para de se olhar para os interesses do homem, dessa visão patriarcal, e começa a se pensar em um melhor interesse do menor, ou seja, dos seus filhos. Os filhos agora passam a ser foco de responsabilidade do Estado, e de visão de melhores condições. Não é à toa que passa a ter também igualdade entre os filhos. Então, hoje, se um homem ele tem um filho fora do casamento, não importa, ele vai adentrar aos direitos do filho do mesmo matrimônio. Ele tem o mesmo direito, são direitos iguais. Caso esse sujeito venha a óbito, ele terá direito à herança igualmente aos demais. Conforme a lei do testamento, que nós já falamos, um testamento ele não pode colocar toda a sua herança para uma pessoa em X. Pode-se colocar aí 50% da sua herança, do seu patrimônio, para uma pessoa, ou seja, para a esposa, e os outros 50% deve ser repartido entre seus herdeiros, em partes iguais, tá bom? Então, o testamento, muitas das vezes, ele é utilizado quando a pessoa não tem nenhum herdeiro, né? Então, ele coloca, tá bom? A família passa para uma pluralidade de entidades familiares, liberdades dos indivíduos e família eudemonista. Ou seja, essa família, ela é uma família que eu busco construir através do encontro com a minha felicidade, tá? Algo que me traga felicidade, que me traga uma paz, vamos dizer assim. Hoje, a nossa Constituição Federal, ela destaca que família é todo grupo de pessoas, lógico, monogâmico, né? Que possa se construir uma família de forma saudável e mantendo-se uma relação de 3 elementos, que eu vou falar mais à frente. Então, todas as pessoas que podem adquirir matrimônio são aquelas pessoas que podem fortificar e construir uma família, tanto em ter filhos, né, quanto em uma relação eudemonista, né, eudemonista, vamos dizer assim, que é da felicidade,
que é da paz, né, de exemplo, e assim vai, tá? Por isso que se muda a visão de família para uma família plural. Por quê? Para de se pensar em uma família olhando para o convencional, homem e mulher. E a família agora já não tem mais essa visão. Com a mudança do nosso processo civil, né, do nosso Código Civil, se muda também essa visão do menor, onde o menor ele passa a ser incapaz absoluto, ou seja, ele é de responsabilidade de seus genitores ou de seus, né, tutores, de seus pais. Como eu falei para vocês, se eu tenho um filho fora do meu casamento, esse meu filho ele é de responsabilidade minha, porque ele está perante uma incapacidade absoluta e eu respondo legalmente por ele, tá bom? Então, com isso, a Constituição Federal, a Constituição Federal e o Código Civil traz que a família é a base da sociedade. E aqui a gente entra em um debate sociológico, tanto quanto ético-moral. Por que que a família é a base da sociedade? Para alguns autores, filósofos, sociólogos, né, e do direito, todos nós vivemos em uma sociedade regida por uma moral. E a gente sabe que a moral ela é advinda da ética, certo? Quando a gente fala em uma moral, existem autores que destacam justamente o processo de construção moralista do sujeito. Para que eu possa me construir moralmente social, eu preciso construir algumas outras morais existentes. Como nós vimos na psicanálise e na psicologia, quando nós estamos em um leito familiar e nós temos uma figura, né, uma figura paterna, por exemplo, uma figura de castração, nós estamos instaurando uma lei simbólica, né? Vocês lembram disso aqui, provavelmente. Quem não lembra é só assistir a aula das unidades anteriores. Então, essa lei simbólica é o quê? É uma lei, uma regra que eu tenho no meu inconsciente. Que eu até usei o exemplo, se eu acho um dinheiro com uma ficha de luz. Eu posso ter moralmente na minha mente que eu vou dizer, não, eu não vou ficar, eu vou pagar. Então, todos nós temos essa lei simbólica. O Cortella, ele pega e ele vai fazer um paralelo do processo moral e com a família, que ele traz o seguinte: a família é o primeiro leito social de uma criança. Então, conforme eu vou me desenvolver dentro dessa família, dessa construção familiar, dessa família plural, eu irei construir uma moral que é chamada uma moral subjetiva. Por que subjetiva? Se a gente for pegar cada família de vocês aqui, nós vamos perceber que cada uma da família de vocês ensinou moralmente determinados costumes, né? Que a gente vai entrar sobre os valores. Então, cada família tem seus valores. Através dos valores se constrói uma moral. Uma moral essa que você vai carregar e vai atender a uma relação social. Qual a diferença? Por que que isso influencia e por que que a família ela é a base da sociedade? Porque para o Cortella, se eu não desenvolvo na minha família uma base moralista adequada, a moral da sociedade, que a moral da sociedade é o quê? São as leis, as regras, a jurisprudência que nós, né, que vocês juristas irão trabalhar, que é construir. Se eu não tenho uma base dessa minha moral, desses meus valores familiares, essa moral subjetiva ela não vai recair ao meu processo de desenvolvimento, porque eu não tenho uma consolidação moral do meu eu. Não sei se vocês estão entendendo. Quem não estiver entendendo pode levantar a mão e fazer a pergunta.
Então, veja bem, se eu construo uma moral, a moral da sociedade ela vai ser um complemento das minhas questões de conduta, por causa dos meus valores. Então, tanto que o Rousseau, eu acho que é o Rousseau que ele tem uma frase que diz assim, ó, o homem é bom, a sociedade o corrompe. Não sei se vocês já ouviram essa frase. O homem é bom, a sociedade o corrompe. O Karnal não, o Cortella, e o Karnal também, ele traz, eu já vi uma fala dele sobre isso, e ele fala assim, ó, o homem em si, não. O homem, ele é amoral. O homem, ele é amoral. O que é o sujeito amoral? É o sujeito que não tem conhecimento da moralidade. Se eu não tenho conhecimento da moralidade, eu vou ser ruim. Então, ele fala assim, um homem é mau. A moral o torna bom. Então, se eu sou amoral, eu não tenho conhecimento da moralidade. Isso eu estou trazendo leituras que eu fiz e o que eu compreendi, tá, pessoal? Então, o Karnal e o Cortella, eles trazem essa ideia de que a sociedade, aí eu estou trazendo uma visão sociológica, filosófica, que o quê? Que o homem tem que construir a sua moralidade. Porque quando nós nascemos, e aí a gente linka muito com a teoria da psicologia, que destaca que o homem em si, por exemplo, ele é como o Joe Locke falou mesmo. Joe Locke fala que nós somos tábulas em branco. Nós somos uma tábua em branco, né? Uma tábula rasa, na verdade. Nós somos uma folha em branco, quem diz é o Watson. Então, eu não tenho conhecimento, eu não tenho ideia sobre as leis, eu sou amoral. Então, quando você fala assim, ó, o sujeito é amoral, você está dizendo que ele não tem conhecimento das regras morais existentes. Quando você diz que um sujeito é imoral, o sujeito imoral é um sujeito que conhece a moralidade, que ele compreende a existência das leis, das regras de uma sociedade, ou de uma cultura, ou os valores existentes, só que ele escolhe por si não segui-la. Ele não vai seguir. Né? E é o que vai acontecer muitas das vezes, aí o X da meada, acontece muito quando o sujeito ele não tem um valor familiar construído. Por quê? Se eu não tenho um valor construído familiar, da minha moral, da minha ética subjetiva, a moral da sociedade ela não vai fazer efeito sobre mim. E eu vou ser um sujeito imoral, eu só vou seguir uma regra porque eu sei que se eu seguir ela eu vou ser punido. Quando a punição não estiver presente, eu não irei ser moralmente condutivo ao meu comportamento. Exemplo, vou trazer um exemplo real. Não sei se vocês lembram, teve uma cidade do Brasil que teve uma época que a polícia parou. E aí, o que aconteceu? Algumas pessoas saquearam uma loja. As pessoas que se diziam pessoas de valores, pessoas consideradas do bem, né? E aí, o que acontece? Esse sujeito, ele saqueou a loja, eles furtaram muitas pessoas, só que não foram presos. Isso só prova que essas pessoas não tiveram uma base moral de valores familiares. Ou a sua base moral e familiar foi totalmente imoral. Vocês compreendem o que eu estou tentando trazer para vocês sobre essa questão da moralidade? E aí a gente entra no conceito do por que a moral existe. A moral existe justamente para manter uma comunidade, e a ética é filosófica, então a ética ela é para além da moral. Então a moral ela existe justamente para atender uma coletividade em sua maior vivência, em sua melhor vivência. Então a moral ela vem se construir para
atender uma coletividade, para que nós possamos viver em harmonia. E a família, trazendo essa ideia, por que a família é a base da sociedade? Porque é a família que, segundo o direito, segundo as visões éticas e morais, é o direito responsável pela construção de valores e morais éticas do sujeito. Fala aí, ô Caio. Professor, eu não entendi essa questão de lei simbólica, social e partindo para essa ideia de moral. Não consegui entender essa parte. Tá. A lei simbólica você vai ter que ver uma aula anterior, que é a lei da castração, que a gente já falou sobre isso, tá? Então assim, para você entender a lei simbólica, você vai precisar ver uma aula anterior sobre a castração que a gente falou. Essa lei simbólica é quando nós, né, nossa família em si, ela instaura uma lei dizendo o seguinte, que é simbólica por quê? Porque não existe nada escrito. Não sei se você vai lembrar de uma aula que a gente teve, que eu falei assim, se você acha R$200 e uma ficha de luz no chão, não tem uma lei escrita que diz assim, proibido você ficar com o dinheiro. Não tem. Você pode dizer, achei, é meu. Mas existe uma lei simbólica em você que diz assim, ó, eu não posso ficar com esse dinheiro, eu preciso pagar essa conta porque essa pessoa pode estar necessitada. É uma lei simbólica, tá? É uma lei simbólica. E essa lei simbólica é o que para a ética, para a filosofia, eles chamam de lei de moral subjetiva, né? Por que é subjetiva? Porque é uma moral. Moral é o quê? Moral é o conjunto de regras e leis que uma sociedade tem. E essa moral, ela pode ser uma moral social, que é a nossa moral que existe na nossa sociedade. Por exemplo, conforme o artigo 155, é crime furtar, né? 155 é proibido furtar. Tem lei, é uma lei social, é proibido matar, né? Mas nós temos a lei, a moral subjetiva, um conjunto de regras e leis que são nossas. Então, é proibido eu achar as coisas e ficar para mim. É proibido. É proibido eu furar a fila. É proibido eu tentar estacionar em vaga de deficiente, sendo que eu não sou deficiente. Isso é uma moral subjetiva. É uma moral minha. Não tem... É algo que eu atendo pela minha moral. Entendeu? Entendi. Beleza? Não esquece de baixar a mãozinha aí. Só um instantinho que tem alguém aqui. Ah, é o Israel, tá mandando aqui, né, Israel? Mandou aqui a... Certo, pessoal? Então, nós temos aí essa ideia que a família, né, é a base de uma sociedade. Com isso, o autor ele destaca eu trouxe essa citação aqui que ela diz o seguinte: há que se prezar, no caso, pelo processo de família plural. Quando se muda a ideia de família, eles trazem o seguinte: por que se modificou? Há que se prezar pelo ser pessoa, ou seja, pelo sujeito, em detrimento de outras situações que ocasionem certa instrumentalidade humana. Então, eu não olho mais a família como homem e mulher. Por quê? Porque eu preciso, né, levar em consideração, prezar a pessoa, o sujeito, o ser humano que está ali. Por que eu preciso fazer isso? Por causa de outras situações de instrumentalidade do sujeito. Anteriormente, se viu o sujeito como um sujeito biológico. Só que com o decorrer dos tempos, nós vemos já o sujeito biopsicossocial. Um sujeito que tem uma questão biológica, psicológica, social. Então, ele é para além. É o sujeito multifacetado, vamos dizer assim. Tá? E nessa perspectiva que se deve entender o conceito atual de família. Que é o quê? Defende-se a família enquanto espaço de
preservação e fomento das situações existenciais. Daí sua extremada importância. Quase não sai, ó. Sua extremada importância. O que é isso, pessoal? Conforme essa construção e essa ideia de família atual, nós começamos a levar em consideração todo o processo de espaço familiar, de construção social. Porque hoje, se você for considerar, como é que você não pode considerar, por exemplo, anteriormente ao novo Código Civil, no caso do Código Civil de 1916, uma mãe e um filho não era considerado família. Por que não? Por que eles não podem ser considerados família? E aí é que vem uma ideia de que a família anteriormente era devido ao processo de matrimônio. E aí hoje percebe-se uma forma de buscar prezar pelo sujeito, pelo menor, pela construção de instrumentalidade humana, ou seja, por um sujeito não só biológico, mas também biopsicossocial, e também, né, sobre as suas situações existenciais. Então, quais as minhas condições sociais, econômicas, né, entre outros processos existentes. Então, eu já começo a ter uma ideia do homem mais abrangente, ok? E aí ele traz o seguinte, né? Configura-se dessa forma, família, a partir de 3 principais elementos. Então, hoje, uma família, ela é considerada família, aquela família que pode se constituir, né, filhos e se exercer um papel de felicidade e um conjunto de pessoas, né, um homem, uma mulher, ou 2 mulheres ou 2 homens, que possam construir um lar. Só que para ter esse lar e construir essa família, é preciso ter dentro dela esses 3 principais elementos. Afetividade. Então, nós precisamos dar afeto, amor, né? Questões afetivas, atenções psicológicas, físicas e assim por diante. Nós precisamos ter estabilidade. Não é só estabilidade financeira, pessoal. Muitas das pessoas acham que estabilidade, minha família é bem estável. Só que a pessoa acha que estabilidade é dinheiro, né? É economia. Não é. Estabilidade é para além das questões econômicas. Eu falo de estabilidade emocional, física, financeira, né? Social, de lazer. Então, a estabilidade não é só financeira, não é só econômica. Tá? E ostensibilidade. O que é ostensibilidade? São famílias que sirvam de exemplos para uma sociedade. Então, quando eu tenho esses 3 elementos básicos, é considerado uma família, né, como base principal de uma sociedade. Por que isso, pessoal? Porque, segundo o Código Civil, mantendo-se esses 3 princípios principais, nós teremos aí a probabilidade de desenvolver pessoas moralmente, né, fortes, vamos dizer assim. Não é uma regra, claro, não é uma regra. Eu estava falando ontem na aula, que eu dei esse mesmo tema, e aí eu estava falando com eles, e aí surgiu esse debate. Né? Mas, professor, existem famílias que dão afetividade, que dão estabilidade financeira, né? É um exemplo, mas mesmo assim os filhos não seguem esse mesmo processo, tal. E eu falei, muitas das vezes nós estamos oferecendo algo a nossos filhos que nós achamos que é ideal. Só que nós não preparamos, e aí eu entro numa fala do Augusto Cury, que ele diz o seguinte: nós não preparamos os nossos filhos para a frustração. Nossos filhos, a geração hoje, não sabe lidar com as frustrações. Então, eu vou pegar o Lacan também. O Lacan diz assim, ó, a falta faz falta.
a falta vai fazer falta na frente. Algo do tipo. E a falta faz falta. Por que a falta faz falta? Porque eu preciso me deparar com a falta. Mas eu preciso ter, diante dessa situação, uma afetividade, uma estabilidade e uma ostensibilidade. Saber lidar com as frustrações é quando uma família, mesmo frustrada, né, a família ela consegue levar essa compreensão de que aquilo é uma questão momentânea, que é possível se caminhar diante disso. Então, hoje nós temos aí pessoas que acham o seguinte, eu vi até um meme esses dias, né? Ah, meu filho entrou nas drogas, eu não sei porquê, eu dei tudo para ele, ele tinha videogame, tinha carro, tinha computador, escolas particulares, e acha que deu tudo, né? Então, é uma coisa que a gente precisa refletir sobre esse conceito familiar e de estabilidade que nós temos hoje. Fala aí, Caio. Professor, tem uma dúvida relativa a essa questão das constituições com o passar do tempo e mais para a questão da lei, tipo, família em lei. Porque na Constituição de 67, aliás, na de 46 e 47, nem se falava nessa questão de âmbito familiar, a não ser voltar pelo financeiro. Na de 67, já começou a entrar esse lado financeiro, etc. Na de 88, inclusive, Sarney tem uma fala que ele diz, que eu não lembro se ele se referia à Constituição, mas que ele diz não ligar para o sentimento da população, uma coisa assim. E tem alguma coisa em lei hoje que, tipo, que preenche essa lacuna desse lado psicológico da população relativa à família? Sim, o nosso Código Civil, como eu falei para você, o nosso Código Civil de 2002 agora, né, que é o atualizado, vamos dizer assim, ele tem essa visão levando em consideração justamente esses pontos, né, de afetividade, de estabilidade, tanto psicológica, financeira, econômica, social, biológica. Então, hoje a gente tem essa visão, sim. Tanto que é o nosso Código Civil de 2002, né? A Constituição Federal, a nossa Constituição Federal de 88, ela já vem dar uma visão de família mais abrangente. Tanto lá no nosso artigo, né, 5º, né? Onde diz que todos nós somos iguais, né? Então, ele já vem essa ideia de igualdade. Né? Então, o processo civil, o Código de Processo Civil, ele já vem dar uma abrangência nas visões diferentes de cuidados. Não só financeiro, mas olhando para as questões psicológicas, né? E sociais, biológicas, de uma hora mais abrangente. Por isso que eles trazem esses 3 elementos principais que devem se configurar-se dentro de um lar familiar. Entendi. Entendeu? Beleza. Bem, pessoal, e nós temos aqui, eu trouxe para vocês, conforme o nosso Código Civil, né? Eu trouxe para vocês os tipos de família. Nós temos a família matrimonial, que é aquela família ainda advinda do casamento. Então, são aquelas famílias que são advindas do casamento religioso, né, anteriormente, e agora, e o civil, tá? Nós temos as famílias não matrimonial, que são das formadas pela união estável, e as famílias monoparentais, como diz aqui. A gente vai falar um pouco mais sobre as monoparentais à frente, que são as famílias constituídas por um pai e o filho, ou a mãe e o filho, tá? Hoje nós temos essa não matrimonial, a união estável, por exemplo, que a união estável hoje, se é adentrada ao contrato de bens, por exemplo, e eu futuramente pretendo casar, é possível eu retroagir a data do meu casamento à data da minha união estável, conforme o Código do Processo Civil. E assim como o casamento religioso. Se eu sou casado no religioso, mas não sou no casamento civil, e todos os trâmites do meu casamento religioso seguiu uma norma, né, assim como no casamento civil, é provável que eu faça que a data retroagirá à data do casamento religioso. Então, elas têm validades hoje, tá? De família, de casamento. Temos as famílias adotivas,
que são constituídas pelo vínculo da adoção. Então, aqui, a gente já tem aquela família que é constituída da adoção. Então, eu adoto uma criança e eu tenho o direito de modificar o sobrenome, o prenome e o nome dela, né? Então, eu mudo o sobrenome, posso mudar ao meu, onde ela cortará o laço direto com a família adotada biológica, completando 18 anos. Se tudo foi feito de forma legal, essa pessoa ela tem o direito, sim, de entrar em contato com a sua família biológica, tá? Caso tenha dados, registro e tudo, tá? Temos as famílias substituta, que é configurada pela guarda, né? Ou pela tutela. Então, aqui, muitas das vezes, é aquela família que é substituída. Vamos supor, os pais morrem, chegam a falecer, e quem tem a tutela é, por exemplo, uma madrinha. Então, a tutela, a guarda pode ficar com essa madrinha. Ah, os avós. Então, a tutela fica com os avós, tá? Família homoafetiva, que é formada por pessoas da mesma orientação sexual, que hoje também, né, essa família homoafetiva pode chegar ao processo de adoção, tá? Também podem, hoje, conforme a nossa Constituição, o nosso processo civil, nosso Código Civil, o casal homoafetivo, ele pode tanto aderir à união estável, se for o desejo de ambos, ou até mesmo o casamento matrimonial pelo Código Civil, tá? Então, o Código Civil já prevê o casamento matrimonial, o casamento civil, diante o cartório de pessoas naturais. E não precisa para ter, hoje, por exemplo, anteriormente, só era aprovado ter a união estável. Hoje não. Hoje já é autorizado por lei o casamento civil mesmo, tá? Registrado em cartório de pessoas naturais, e pessoas que tinham somente a união estável puderam realizar o casamento retroagindo a data da sua união estável, tá? Família monoparental, que é constituída por um membro de família. Então, você que mora só com a sua mãe ou mora só com o seu pai, é uma família considerada família monoparental, tá? E família recomposta ou reconstruída são aquelas famílias que romperam relações afetivas passadas e retornam. Exemplo, a gente pode utilizar aqui, por exemplo, uma pessoa que foi adotada e depois ela entra em contato com as famílias biológicas e ela continua considerando os seus pais a família adotiva, mas ela mantém um laço com a sua família biológica. Pode ser considerada aí uma família recomposta ou reconstruída, tá? E a família parental ou anaparental, pessoas ligadas por vínculo de parentesco, sem a presença de ascendentes comuns. Então, é aquela família, por exemplo, que eu tenho vínculo com os meus tios, com os meus primos, e eu moro com eles, eu moro com os meus primos. Meus pais faleceram e eu moro com eles. Eu moro com a minha tia, né, que era casada com meu tio, que era irmão do meu pai, e agora eu moro com ela. Então, é uma família, tá bom? Então, veja que se modificou constantemente, né, a visão de família. Uma família que antes era vista somente uma família matrimonial, ou seja, pessoas que eram casadas com os seus, vamos dizer assim, esposos e esposas, né? E nada mais do que aquilo, se modifica essa ideia familiar, onde a família ela passa a ter uma visão diferenciada, ok? E aí nós entramos em alguns princípios que devem ser seguidos para o processo de família. O primeiro princípio destacado aqui será o princípio da afetividade, fundamentada no direito das famílias numa relação socioafetiva e na comunhão de vida, tendo um caráter tanto patrimonial como biológico. Então, quando eu falo no princípio da afetividade, nós adentramos a visão de que é viável que os pais, os genitores desses menores, né, busquem sempre manter o contato com todos os membros familiares, os parentes,
os parentais ou não biológicos ou biológicos, onde eles possam ter uma relação afetiva de forma saudável. Por quê? Se forem pessoas que mantêm uma relação afetiva, emocional de boa estabilidade para o menor, é necessário que se mantenha essa relação. Sendo aí quebrado esse princípio, você estaria indo contra um dos princípios fundamentais do nosso Código Civil. Isso quer dizer o quê? Uma mãe, um pai, não pode quebrar os vínculos do seu menor com o seu genitor, né? Com o genitor, o outro genitor. Ou seja, eu não poderia quebrar o vínculo afetivo do meu filho com a mãe dele, com os avós, com os tios, porque são pessoas que têm um vínculo afetivo. E, de acordo com o Código Civil, eu preciso manter o princípio, né, que fundamenta justamente na relação socioafetiva, onde eles têm essa relação de forma saudável e que mantém aí esse menor de forma mais a ter uma qualidade de desenvolvimento afetivo melhor, tá? É comprovado cientificamente e psicologicamente, pessoal, que pessoas que têm esse princípio da afetividade, que elas têm um desenvolvimento afetivo saudável, elas são menos propensas a desenvolver, por exemplo, psicopatias. O psicopata, como nós já vimos, são pessoas que não desenvolvem uma relação de afetividade, de empatia com o outro, de relação mútua. Isso por quê? Porque são pessoas que muitas das vezes na construção familiar não tiveram contato com esse processo afetivo e emocional. Então, para eles é difícil manter e construir essas relações afetivas. Quando faz um estudo psicológico dessas pessoas, é possível perceber que eles sempre no seu processo de desenvolvimento ou sofreram algum tipo de abuso, seja físico, sexual ou moral, como viveram, né, em lares totalmente desconfigurados. Então é muito importante que se mantenha esses vínculos afetivos entre os seus membros, tá bom? Atualmente, ambos os pais são responsáveis pela guarda, criação e educação dos filhos. A gente vai falar sobre a guarda aqui, e é interessante a gente falar sobre isso, porque assim, se tem uma ideia... Pode falar, quer falar? Tem uma que a gente tem 1 ano e 9 meses aí. Quer falar, Natasha? E tá grande, parece que tem uns 3 anos. Então, assim, pessoal, a gente vai falar da guarda, mas a gente vai ver que ambos os pais são responsáveis por essa guarda. Tanto um genitor que está com a criança que mora, quanto o outro. Então, é de responsabilidade de ambos. E cortar essa relação é infringir uma das leis do Código Civil, principalmente a Lei 1583, que vai falar sobre a guarda. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre a guarda, mas eu quero que vocês entendam que hoje é de responsabilidade de ambos os genitores o processo de criação, educação dos filhos, tá? E de saúde, alimentação, enfim. E tudo isso, nós temos o outro princípio, que é o princípio da proteção integral da criança, ou seja, e do adolescente. Trata-se da proteção ao menor, tanto afetivo como consanguíneo, ao direito à vida, à educação, só um instantinho, à família, à educação, à alimentação, ao lazer e à convivência familiar. Então, já que é um direito, é um princípio da proteção integral, eu não posso romper os vínculos afetivos desse menor com outras pessoas, outros parentes, né? Seja consanguíneos ou não, porque isso vai infringir outro princípio, o princípio da proteção integral, tá? Eu estou trazendo isso para que a gente possa entender o processo de guarda, tá? Que é justamente o que a gente adentra agora.
O que seria a guarda? Quem entende sobre guarda aí? Quem poderia falar o que é a guarda? Eu? Pode falar, Caio. Essa questão de guarda, digamos que é o filho, depois dos 7 anos de idade, mais ou menos a partir dos 7 anos, ele já tem opção de escolha, ele já pode falar. Comumente ele fica com a mãe, mas a partir dos 7 anos de idade, ele já pode ir ao juiz, quando tiver audiência de separação, e pedir a guarda tanto para o pai quanto para a mãe. Mas também, por exemplo, se o filho for menor de 7 anos e ainda não puder ser ouvido, o pai vê que ele está sofrendo maus-tratos pela mãe, ele pode requerer essa guarda. A mesma questão, eu vou falar um pouco da minha situação, que é um pouco diferente. Os meus pais, eles são biológicos, são separados. Porém, meu pai que me cria, ele é meu padrasto, mas ele me cria desde antes dos 7 anos de idade. Então, eu criei um laço afetivo com ele, bem maior do que eu tenho com meu pai biológico. E quando minha mãe estava doente, etc., e com riscos de vida que, graças a Deus, já passou, ela me deu eu fiz eu tinha uma opção de escolha. Se Deus livre ela falecesse, eu poderia ficar com meu padrasto até o fim da minha criação. Por quê? Porque judicialmente ele é meu pai afetivo. Hoje a gente já entrou com um processo, já concluiu um processo de adoção. E eu fui 100% adotado por ele. Mas anteriormente a gente fez uma entrada de um processo e ele era meu pai afetivo perante a justiça e teria a minha guarda se Deus o livre a mãe fosse a óbito em algum momento. Mas é relativo. Essa questão de guarda, ela pode ser tanto requerida por um dos pais, quanto pelo próprio filho ser ouvido e escolher o local que convém a ele. E eu acho que é só isso. Então, bem, pessoal. Então, conforme a guarda, né, eu vou falar o que é guarda e vou falar sobre essa escolha que o Caio destacou. A guarda é o quê? É a responsabilidade pelo cuidado e pela manutenção do menor, que deverá ser exercida por ambos os pais na constância do poder familiar. Então, isso quer dizer o quê? A guarda é aquela pessoa que vai ter a responsabilidade do cuidado do menor e de sua manutenção. Quando eu tenho uma guarda, eu sou responsável por casa, comida, né, roupa, veste, escola, enfim, dependendo da guarda. O que acontece? De acordo com o Código Civil, até 12 anos, que é considerado criança para o processo civil, a escolha não pode advir da criança, tá? A escolha deve vir dos pais. A partir de 12 anos completos até 16, que é a idade de incapacidade absoluta, já pode se escolher, a criança ela já pode optar para quem ela quer ir, como foi o que o Caio falou. Né? Por exemplo, ela já pode escolher, ela diz, não, eu quero morar com meu pai, não, eu quero morar com a minha mãe. E aí é a escolha por guarda de maior afetividade da criança. Antes dos 12 anos, a guarda ela é conforme a justiça, né, podendo ser permeada conforme as avaliações realizadas. Tá bom? E aqui no Brasil nós temos 2 tipos de guarda. Nós temos a guarda compartilhada. Essa guarda compartilhada é a guarda em que a responsabilidade é conjunta entre os pais. Essa guarda é o quê? Toda decisão tomada para o menor deverá ser de escolha de ambos os pais. Isso quer dizer o quê? Se o meu filho, eu tenho uma guarda compartilhada, ele vai estudar, a escolha da escola deve ser de ambos os pais, ambos os genitores. E a escola deve estar na proximidade dos dois, tá bom?
Aqui não existe o pagamento de pensão alimentícia, no entanto, fica entre os dois o acordo de quem vai fazer, por exemplo, quem vai pagar o plano de saúde. Olha, eu pago o plano de saúde, você e a feira, e você paga a escola e roupa, tá bom. E aí fica nesse, esse mês eu vou pagar isso e isso, esse mês, e esse outro mês você paga isso e isso. A guarda compartilhada, ela é uma forma de manter os vínculos, né, comunicativos e afetivos, tanto da criança como na relação entre os ex-cônjuges. Por quê? Isso é uma forma de manter uma boa relação e de desenvolvimento da criança. Aqui a psicologia, ela teve grande papel importante, porque nós trazemos, né, na psicologia do desenvolvimento, a importância das figuras paternas e maternas perante o processo de educação e desenvolvimento da criança. No momento em que isso é rompido, essa criança ela vai sofrer também algumas sequelas, alguns processos que irão afetar o seu processo de desenvolvimento. Então, nós chegamos a debater, lá quando foi construído o ECA, né, a importância de manter o vínculo afetivo da criança com ambos os pais. E aí foi logo que o Código Civil ele vem com essa ideia, né, de uma guarda compartilhada, onde essa guarda compartilhada é de um consenso entre os dois. Tanto que nem há um processo de briga judicial agravante, né? Há sempre uma mediação. E se ambos os pais não entrarem em nenhum acordo entre as guardas, nós temos aí para a justiça a guarda compartilhada obrigatória, onde é dado, caso os pais não entrem em um processo de mediação e nem em juiz, o juiz pode solicitar a guarda compartilhada obrigatória, onde vai ser de obrigatoriedade de ambos os pais realizar essa atividade. Fala aí, Isa. Professor, a minha dúvida é em relação à guarda compartilhada que o senhor falou. Tem aquela que é 15 dias com a mãe e 15 dias com o pai, né? E tem também aquela que é só os finais de semana, né? Que tem que pegar os sábados. É a unilateral, a gente vai falar sobre ela. Isso. Aí, a questão também, quando uma mãe põe o pai na justiça para querer guarda já de pensão e o juiz, vamos supor, estipule que é R$300 que tem que ser pago. Eu ouvi falar que existe uma obrigatoriedade também da mãe comparecer também com R$300, né? Isso advém tanto do pai como da mãe. Porque muitas vezes a mãe fala assim, eu estou esperando o teu pai pagar para me poder fazer o rancho para dentro de casa, né? Comprar as tuas coisas. Mas existe também, né? Tanto por parte de mãe, a mãe também teria que trabalhar, né? Para poder comparecer com esse valor igual ao que o pai paga. Então, seria dessa forma? Não, ou só o fato dela estar cuidando já é... Depende do tipo da mesmo guarda. Porque ninguém vive, né, com R$300. Porque depende da guarda que você está falando, sabe, Isa? Porque assim, na guarda compartilhada não tem a obrigatoriedade da pensão alimentícia. Por quê? Porque essa questão de alimento, vértice, educação, tudo, fica entre ambos. É de responsabilidade de ambos. Então, a guarda compartilhada, muitas das vezes, ela é de forma muito, vamos dizer assim, quando o casal em si, eles têm um divórcio de forma consensual, de forma amigável. Na guarda obrigatória, que é a compartilhada obrigatória, tem essa ideia de 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, sendo esses dias alternados, não sendo direto. Porque se for direto, já entra em uma outra visão que a gente não é muito acordado dentro do Brasil e a psicologia não apoia. Não, assim, mas assim, quando eu fiz a primeira pergunta em relação para saber qual era o nome dessa guarda, né, que ficavam aos finais de semana, seria uma pergunta. Mas a segunda pergunta que eu fiz é em relação a saber se existe essa
obrigatoriedade de o pai estipular um valor, estipular um valor para o pai, e a mãe também ter aquela obrigatoriedade de ter aquele dinheiro para a criança, né, também. O que acontece? Nessa questão da pensão alimentícia, nós estamos falando do segundo tipo de guarda, que é a guarda unilateral, que é atribuída de um só genitor e a visita acordada de outro. Isso quer dizer o quê? Quando existe a guarda unilateral, o que acontece? O pai, vamos supor que a mãe está com a guarda da criança, então é de responsabilidade dela, atribuição a um só genitor, ou seja, esse genitor, a mãe, é responsável por casa, roupa, né, matrícula na escola, alimentação. Esse outro genitor, que vai ter a visita acordada, ele vai ser responsável pelo pagamento de uma pensão alimentícia. Essa pensão alimentícia, de acordo com a lei hoje do Código Civil e da Família, né, da Lei 1583, inciso 1º, ela é 15% do salário bruto do sujeito. Mínimo, no mínimo 15%. No mínimo, não se pode pagar menos de 15%. Tá? Então, a gente faz o preço do valor ser pago do valor do genitor que irá ficar com essa responsabilidade de pagar essa pensão alimentícia. Só que lá nesse mesmo Código Civil, 1583 do inciso 1, destaca o seguinte: não isenta esse genitor de educação, de comunicação, afetividade e proteção. Então, eu pago uma pensão, mas isso não quer dizer que eu vá ficar sem ver meu filho, sem dar um processo educacional, fazer esse processo todo que o genitor em si, a mãe, faz, tá? Mas essa questão de que a mãe tem que ganhar o mesmo valor da pensão, eu nunca ouvi falar isso aí. Então... Tá certo, professor. Tá bom, obrigado, tirou minha dúvida. E assim, pessoal, essa questão da pensão, de acordo com o Código Civil também, lá no inciso 5º já destaca o seguinte: que se o genitor responsável pelo pagamento da pensão alimentícia, caso não cumpra com as obrigações necessárias, ele irá responder, ele podendo ficar aí no máximo 90 dias presos, tá? Ele pode pegar 90 dias de prisão. Não fica preso junto aos outros, né, reeducandos, mas ele vai pegar 90 dias. Tendo 90 dias, ele terá que ter o processo de pagamento até 10 dias do valor que ele está pendente, caso não, entra-se a penhora. Ou seja, eu estou devendo 10 mil, não tenho condições de pagar. Se a outra parte não acordar o pagamento de uma forma que eu possa, eu tenho um carro, por exemplo, o meu carro é penhorado para o pagamento dessa pensão alimentícia. Tá bom? E essa é a guarda unilateral, onde o filho vai morar com um dos pais, um dos genitores, e o outro fica responsável pelas visitas acordadas. Ou seja, lá na mediação, vai ser acordado entre os genitores os dias, os horários de visita a essa criança. E os fins de semana, muitas das vezes, são alternados. Isso quer dizer o quê? Eu pego ele um fim de semana, o outro fim de semana fica com a mãe, e assim vai. Férias, meio do ano com a mãe, final do ano com o pai, no ano seguinte, meio do ano com o pai, final do ano com a mãe. Sempre alternando. Outra observação que eu faço aqui, que a psicologia influenciou, foi justamente no processo de mudança de estado, né? Nem o pai, nem a mãe pode se mudar sem o processo consensual de outra parte do genitor. Então, mesmo que a mãe tenha a guarda unilateral da criança, ou o pai tenha, eu não posso me mudar com o meu filho para uma outra cidade sem o consentimento da outra parte. Por quê? Porque eu estaria quebrando os dois princípios importantes do Código Civil.
o princípio da afetividade, ou seja, eu estaria quebrando um princípio com o outro genitor, e eu estaria quebrando o princípio da proteção familiar, que é o quê? A comunicação e a relação com a família, tá? Então, eu não posso, tá, entrar em um processo de mudança sem um acordo judicial. Isso pode se enquadrar em um crime até mesmo de sequestro, tá? Ou seja, se eu fizer isso sem uma prévia comunicação judicial ou com o cônjuge, isso sim há muita... Isso acontece, vocês sempre veem, né? Acho que vocês viram uma entrevista que teve no Brasil, uma mãe que ela se separou do marido e ela foi morar para... Acho que foi na Rússia ou foi na Austrália, não lembro qual foi o país que ela se mudou com os filhos, e o pai entrou com um processo e ela estava como se fosse... Ela tivesse sequestrado os filhos. Acho que eram 2 filhas ou era uma filha, e ela tivesse sequestrado, e se ela viesse para o Brasil, ela seria presa e iria responder um processo por sequestro. Então, é inviável fazer isso, tá? É ante a lei. Fora esses 2 tipos de guarda, pessoal, são as 2 guardas existentes no Brasil. Só que o nosso Código Civil, ele cita mais 2 outros tipos de guarda, que é a alternada, que ambos os pais eles vão alternar a guarda. De que forma? O filho vai morar um tempo com o pai, outro tempo com a mãe. Um tempo com o pai, outro tempo com a mãe. E aí vai ficar alternando a casa dessa criança. Essa guarda, ela não é muito bem vista, tanto pelos olhares psicológicos, psiquiátricos, sociológicos, filosóficos, serviço social, né? Enfim. Por quê? Porque é comprovado que as crianças que entram nessa relação de morar um tempo com a mãe e com o pai, com a mãe e com o pai, elas tendem a desenvolver alguns problemas psicológicos como depressão, ansiedade, baixa autoestima, até mesmo ideações e tentativas de suicídio. Por quê? Se perde a configuração de lar. Lembra-se que a ostensibilidade, ela se encaixa nisso, tá? De uma família estruturada, de exemplo e que tem um lar consolidado, estável também, e a estabilidade. Então, a criança vai perder a sua estabilidade, né, de lar e a ostensibilidade. Então, isso pode prejudicar o processo de desenvolvimento da criança. Então, a alternada, ela não é muito bem vista para uma guarda, porque a criança ela fica sem ter esse lar existente. E desenvolve vários outros pensamentos, como culpa, né? Por exemplo, se for uma criança menor de 7 anos, por exemplo, desenvolver uma culpa de que eu fico com meu pai, ele não me suporta, depois vou para minha mãe, quando ela não está mais me suportando, ela me manda para o meu pai, e assim vai. Estou trazendo relatos para vocês de diálogos e falas de pacientes, crianças que falam. Muitas das vezes elas se culpam pela separação dos pais. Por isso que lá na mediação, quando o psicólogo é chamado e quando os advogados estão presentes, ou os promotores, é aconselhável que todo o processo de divórcio e guarda seja resolvido no processo de mediação. Porque quando vai em um processo já de julgamento, de júri, de juiz, né, de promotoria, enfim, isso já se leva um processo moroso e que faz com que a criança sofra consequências e sequelas graves. Porque essa criança vai depor muitas das vezes, ela vai estar envolvida, e aí isso vai começar a gerar um pensamento de culpa nela, né? Onde ela começa a se perceber como a culpada de todo o divórcio, de todo o processo. Tá bom? E a outra é a guarda de nidação. Essa guarda de nidação, o revezamento ocorre pelos pais. Então, olha só, a de nidação é diferente da alternada. Enquanto a alternada, o filho vai para a casa da mãe, depois para a casa do pai, e assim vai, na nidação, o filho mantém-se em uma casa e os pais vão se revezar a ida para lá.
Então, a mãe fica um mês, depois ela vai, o pai fica mais um mês, e assim vai. A criança, assim, não perde o seu ninho. Ela se mantém no ninho familiar e de colegas, amizades que ela desenvolveu. Então, a guarda de nidação é aquela que a criança ela tem-se o lar e os pais vão se modificando o tempo que vai ficar com essa criança. Tá? Certo? Ok até aqui? Beleza? Então, vamos seguir. E aí nós vamos agora falar quando se ocorre esse processo, né, de divórcio. A psicologia, junto com o Poder Judiciário, nós adentramos em um debate que é sobre a alienação parental e a síndrome da alienação parental, que há uma diferença entre esses dois. O que é alienação parental? A alienação parental é a campanha olha só, denegritória realizada por um alienador ou por um genitor. Então, é quando uma das partes começa a falar mal para a criança do outro genitor. Então, ele não gosta de você, ele não quer ficar com você, ele prefere ficar com a outra família, ele não considera você filho dele. Isso aí, viu? Ele só promete as coisas e não cumpre. Né? Isso é o quê? Isso é denegrir a imagem do outro. Esse comportamento é chamado de alienação parental. É quando uma das partes busca levar uma visão distorcida para a criança do outro genitor. Quando a criança começa a pensar sobre isso, ocorre o que a gente chama de síndrome da alienação parental. Que é o quê? Que são hábitos comportamentais, emocionais e toda a desordem psíquica, psicológica, que a criança vai desenvolver, se afastando e desmoralizando o outro genitor. Então, eu alienei a criança. Eu falei várias coisas horríveis sobre a mãe dele. Quando ele começa a dizer, a criança começa a dizer, eu não gosto dele, ele faz isso porque é ruim, ele não gosta de mim. A criança começa a desenvolver um comportamento e um processo emocional desorganizado, um sofrimento psíquico. E isso vai causar a síndrome da alienação parental na criança. Então, alienação parental é o comportamento que eu tenho de denegrir o outro. Síndrome da alienação parental é a consequência existente na criança. São as sequelas deixadas nela, onde ela vai desenvolver um processo de desamor, desmoralização com o outro, desafeto e assim por diante. Tudo isso foi um debate psicológico que nós levantamos na época que nós nos tornamos, né, profissão em 1962, e quando surgiu o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para debater o processo de proteção dessa criança, para que ela pudesse ter o direito de uma relação afetiva com ambas as partes, sem que isso venha a afetar os seus processos cognitivos. Se uma das partes for comprovado realizando alienação parental, se ela tem a guarda unilateral, e vamos supor que o pai tem a guarda unilateral dessa criança, ele tem a guarda da criança, e ele vai denegrir a imagem da mãe, e isso for comprovado e for levado à justiça, esse pai pode perder a guarda dessa criança. Assim como a mãe, se fizer isso, pode perder a guarda dela também, tá? Então, é muito importante que nós tenhamos uma visão sobre isso, porque se um dia você pegar um caso onde a criança está passando por esse processo de alienação, você já pode entrar com aí uma causa sobre o processo de alienação, tá? E isso causa muitos problemas. É a mesma coisa, pessoal, do abandono afetivo. Se uma das partes não entra em contato com o filho e ele não tem esse contato e começa a afetar o princípio da afetividade, então a criança começa
a ter a perda desse vínculo e ela começa a sentir sequelas, e você entra na justiça por abandono afetivo, esse pai ou essa mãe que abandonou a criança ou menor poderá responder pagando indenização e tudo para a criança, e aí tem um processo bem moroso para tudo isso, mas que hoje é muito eficaz, tá? Ok? Certo? Então, pessoal, a gente vai agora retornar à nossa situação problema. Vamos ler novamente? Um casal, né? Eles se casaram na cidade de Passo Quadro, no ano de 2009, e desta união tiveram 3 filhos: Gabriela, Marcelo e Danilo. Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta aqui. O Israel, acho que é o Israel que destacou aqui, disse o seguinte: professor, onde eu encontro esse material? No livro não tem essa definição com clareza. Eu vou mandar junto com o slide que eu vou postar hoje, tá? Com o link da nossa aula eu posto o livro que eu utilizei, tá? Então vamos lá. Eles se casaram na cidade de Passo Quadro, tiveram 3 filhos: Gabriela, Marcelo e Danilo. Todos menores. Marta, mãe das crianças, né, não suportando a vida em comum, ou seja, a vida conjugal, deixou o lar, levando consigo todos os 3 filhos para a cidade de Belo Horizonte. Desde então, o pai, os avós paternos e a tia não mais tiveram contato com os menores, o que vem causando grande sofrimento na família, principalmente no menor Danilo, de 5 anos de idade. Para além das providências paternas, a tia Vanessa deseja manter os laços afetivos com os sobrinhos, em especial com Danilo, que é seu afilhado. Porém, ficou sabendo por sua amiga Beth, estudando direito, que a lei não prevê visitas de tias para sobrinhos, apenas de pais e avós. Desesperada por notícias, tenta contato. Porém, a mãe dos menores proíbe qualquer aproximação. Primeira pergunta: como resolver a situação de Vanessa? Quem pode? Vou escolher aqui. Carla, como a gente poderia resolver a situação da Vanessa? Carla? Próximo. Maria Eucilene. Vocês estão me ouvindo? Estou preocupado já. Isa. Vamos lá, minha gente. Natasha. Professor, você pode repetir a pergunta, porque o meu fone caiu, só escutei o senhor me chamar. Como a gente pode resolver a situação de Vanessa? No caso apresentado, na situação problema. Pedindo para o juiz. Ai. Pode falar, Vanessa. Pedindo para o juiz botar a guarda tanto para os pais quanto para a tia e dizer que ela tem um afeto muito grande por eles, como se fossem filhos, explicar para ele, né? Mas como a gente pode ver aqui, ó,
A lei não prevê visita das tias para sobrinhos, somente para pais e avós. A gente já sabe disso. Ai. Eu falo um negócio aqui, mas eu tô com medo de errar. Deixa. Fale, não tenha medo de errar. Pessoal, não tenham medo de errar. Erra quem fica calado. Professor, no caso, o pai da criança poderia pedir a guarda da criança e a tia teria contato com eles quando as crianças estivessem com o pai. Porque, no caso, a guarda para os avós só poderia se o pai tivesse falecido, alguma coisa assim, né? Porque enquanto existir o pai, a guarda ela é dada ao pai. Mas depende da situação. Se muitas das vezes os pais, tanto o pai quanto a mãe, não tem aqueles 3 elementos, a guarda pode ir para os avós. Eles são ascendentes. É que nem, tem uma situação aqui na minha família que o meu irmão ele se separou, né, da minha antiga cunhada. E aí aconteceu tudo isso que o senhor falou, alienação parental, ela falava muito mal, né, do meu irmão com o meu sobrinho, e o meu sobrinho acabou criando assim sentimento de raiva, né, pelo pai dele. Mas aí o pai dele queria muito ver ele e ele não queria, né? Então a única forma de ele conseguir ver a criança, nem que fosse assim de longe, eu ia buscar, né? Eu buscava ele para ficar o dia comigo e o meu irmão fazer o acompanhamento dele. Muitas vezes ele vinha na minha casa, né? E via o filho, ou então por foto. Porque assim, a minha cunhada não tinha problema nenhum, só que ela falava assim para mim, olha, eu vou deixar tu levar ele, mas tu não deixa o pai dele chegar perto. E ela falava para ele do mesmo jeito, olha, tu vai com a tua tia, mas tu tá proibido de falar com teu pai, não deixa ninguém tirar foto de ti para mandar pro teu pai, então fazia todo aquele carnaval, né, para poder o menino. Então até hoje o menino não deixa a gente tirar foto dele de jeito nenhum, achando. Às vezes a gente está até numa situação assim, né, de divertimento, mas ele não fica nas fotos de jeito nenhum, porque assim, já ficou na cabeça dele, que a mãe dele falou que não é para ele tirar foto, porque a foto a gente iria mandar, né, para o pai dele ver. Então existe toda essa situação, e das vezes que o meu irmão entrou na justiça, não, que na verdade quem entrou na justiça foi a mãe da criança, né, querendo a pensão. E aí, eu não sei o que deu nela, ela desistiu 2 vezes no dia de acertar o valor, alguma ela coisa assim, estava ela não errada, né? Então ela poderia perder a guarda, por isso que ela desistiu. Pois é, e aí agora ela nem tem mais coragem de ir lá na justiça pedir nada, só que assim, verbalmente ela proíbe que o meu irmão chegue perto da criança, não atenda telefone e nada, entendeu? Não deixa. Aí eles vivem desse jeito, os 3. Essas questões aí, isso pode ser caracterizado alienação parental, tá bom? Luana quer falar? Eu só acho que nesse caso ela poderia pedir para o irmão entrar com uma ação de alienação parental ou entrar com uma liminar de afetividade para poder ter contato com as crianças. Seria uma das situações, né, pessoal? Uma das questões viáveis para resolver a situação de Vanessa é que o pai ou os avós possam entrar, sim, na justiça. E aí, já respondendo a segunda, né? Existe previsão jurídica sobre sua condição? De fato, pessoal, não existe uma lei que diga assim, ó, é sim viável que a tia ou os tios possam sim entrar na justiça para a visita dos sobrinhos. Porém, hoje, no nosso Código Civil, a gente tem uma coisa que o direito chama, que é analogia. O que é isso, a analogia? De acordo com o Código Civil, se o tio for uma pessoa que participou do desenvolvimento dessa criança, que participou do processo de construção afetiva, emocional, e a criança ela está sentindo, né, está sofrendo algum tipo de angústia, sofrimento, ela está tendo sequelas psíquicas,
por exemplo, baixo rendimento, devido não estar vendo a tia, essa tia pode entrar sim na justiça. E o juiz vai se utilizar da analogia. O que é isso? Não tem uma lei, mas ele se utiliza dos aspectos existentes da lei, por exemplo, o princípio da afetividade, o princípio da integridade, os processos de estabilidade e afetividade que deve ter e ostensibilidade. Ele se utiliza desses processos da lei, ele vai utilizar uma moral, né, social existente que destaca que a família é a base da sociedade. Então ele vai fazer a analogia e ele pode entrar sim, ele pode dar um parecer, né, no caso a favor dessa tia, destacando a imediata visita dessa tia para o sobrinho, tá bom? Só pelo fato de Marta, mãe da criança, ter se mudado sem a autorização dos pais, do pai da criança, já também poderia ser caracterizado uma quebra de uma lei que é o princípio da comunicação entre os cônjuges ou genitores da criança, tá? E ela poderia ser enquadrada, sim, no processo de alienação parental. Por que que o pai não se encaixaria no abandono afetivo? Porque não foi o pai que se distanciou da criança, mas sim a parte que tem a guarda, né, da criança, unilateral, mesmo que não legalmente, que distanciou os filhos dessa outra parte familiar. Como o psicólogo iria atuar aqui? Nós, psicólogos, iríamos junto com a assistente social, com os advogados, com o oficial de justiça, fazer uma avaliação geral dos estados. Então, a gente ia avaliar como é a relação dessa criança com a mãe, como essa criança está no rendimento escolar atual, o que ela apresenta de dificuldade ou déficit de relação, interação com a família do pai, como ela está se sentindo nessa situação, o que ela tem sentido falta, quais as condições psíquicas, emocionais, físicas e financeiras, tanto da mãe quanto do pai, como essas crianças se sentem em relação a estarem com a mãe, porque mesmo que ela não vá decidir diretamente com quem ela fica, mas se a gente percebe que essa criança ela está tendo dificuldades de relações emocionais e afetivas com essa mãe, a decisão pode ser levada à guarda para o pai, caso a gente perceba que isso tem causado prejuízo para essa criança manter-se à guarda com a sua mãe. E essa seria uma das formas da gente solucionar a problemática aí destacada, tá bom? Beleza? Dúvidas? Perguntas? Choros? Lamentações? Não? Então vou encerrar a gravação. Nossa aula está concluída, ok?